E aí, pessoal, bem-vindo a mais uma aula da nossa comunidade PAFE, ah, que é um grupo de estudos preparatório para o concurso de PAFE da cidade de São Paulo. O que é esse PAFE? Professor de Educação Infantil e Fundamental 1, tá? Então, já foi autorizado 3.000 vagas para este cargo, um cargo muito bom, por sinal. A Prefeitura de São Paulo costuma chamar muitos professores que passam no concurso e nós já começamos a nos antecipar aqui com os estudos, tá? Estamos na quinta semana de estudos aqui. Todos os dias tenho postado de segunda a sexta vídeos curtos, né, para que você consiga acompanhar sem modificar muito ainda o seu dia a dia, né? Então, para quem trabalha fora, não tem muito tempo, é muito mais fácil ver um vídeo de 15, 20, 30 minutos, tá certo? Então, para você que está chegando por aqui agora, seja bem-vindo. Se quiser fazer parte da nossa comunidade, ter acesso ao conteúdo que é feito os vídeos, né? Que é o PDF, mapa mental, mais simulados. Todo sábado eu faço simulado de 25 questões com o conteúdo da semana, tá? E se você quiser ter disponibilidade desse material para você, me chama lá no WhatsApp, tá bom? Entra aí no meu perfil do YouTube, quase que eu falei a rede vizinha. Entra aí no meu perfil do YouTube e tem um link lá, você clica que vai te direcionar para o meu WhatsApp, tá bom? E aí você seja muito bem-vindo também à nossa comunidade, você vai ser muito bem-vindo, né? E nós temos um grupo no WhatsApp, enfim, né? Vamos começar aqui então hoje, terça-feira, certo? A nossa aula de hoje vai ser sobre a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, tá? Nós temos visto às terças-feiras a BNCC e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela, equidade, inclusão e direito de aprender, tá? O objetivo da aula de hoje? Compreender o conceito de equidade na BNCC, diferenciar com clareza os conceitos de igualdade e equidade, relacionar equidade, inclusão e garantia dos direitos essenciais à aprendizagem, e identificar as estratégias e diretrizes da BNCC para a redução de desigualdade educacional. Articular o tema ao currículo da cidade de São Paulo e suas diretrizes descoloniais. Analisar o perfil da cobrança da banca FGV em questões reais e inéditas. O que acontece? O último concurso de PAFE da cidade de São Paulo foi feito através da banca FGV, tá? Então, se você tiver oportunidade, vai lá, baixa a última prova, dá uma olhada, já tenta fazer usá-la como um simulado para você ver o que você precisa estudar mais, tá bom? E então a gente vai fazer aqui questões baseadas na FGV, tá? Pode ser que seja da banca, pode ser, ainda não foi falado qual é a banca, né? Não foi ainda nenhuma comunicação oficial a respeito da banca que fará o próximo concurso de PAFE. Mas, como a última foi a FGV, vamos estudar pensando nela. Introdução e princípios fundamentais, né? A BNCC parte do princípio inalienável de que todos os estudantes têm direito às aprendizagens essenciais, reconhecendo que a realidade brasileira é marcada por profundas desigualdades sociais, econômicas e culturais. O documento supera a noção simplista de igualdade formal para adotar a equidade. Gente, o currículo da cidade de São Paulo fala muito sobre equidade. É importante sempre você associar BNCC, LDB, currículo da cidade de São Paulo, tá? Sempre. E algum autor, né, da questão de didática que fale também sobre o tema. Porque quando a prova te traz uma questão a respeito de equidade, ela vai trazer ali na visão geral, tá? Vai te dar uma situação problema para você resolver a partir daquilo que você tem conhecimento. Então, vamos mapear aqui a FGV. Onde o tema aparece? Nas provas elaboradas pela FGV, o conceito de equidade é cobrado associado à inclusão e educação especial, diversidade cultural e relações ética-racial, combate à discriminação e descolonização curricular, garantia de acesso, permanência, participação e aprendizagem. Então, é aqui que vai ser cobrado aí o tema equidade da BNCC, tá bom? Continuando aqui, nós temos o tópico 1, conceito de equidade e igualdade. A BNCC estabelece que garantir a equidade exige reconhecer a heterogeneidade dos sujeitos e dos contextos escolares, atuando intencionalmente para neutralizar barreiras e desigualdades. Igualdade consiste em tratar todos exatamente da mesma forma,
e oferecer idênticos recursos e estratégias, independentemente das condições iniciais ou necessidades individuais. Um exemplo, aplicar a mesma prova impressa em fonte padrão para todos os alunos da turma. Por que foi usado esse exemplo? E se a gente tem um aluno, por exemplo, com deficiência visual? Ou que enxerga muito pouco? Ele não vai ter que ter uma fonte maior, né? Então, assim, isso é um exemplo apenas. Ele vai ser prejudicado por conta dessa igualdade, ele vai estar sendo prejudicado, tá bom? Agora vamos ler aqui equidade. Consiste em oferecer as condições, apoios e recursos necessários para que todos consigam acessar os mesmos direitos de aprendizagem, respeitando suas singularidades. Exemplo: disponibilizar prova em fonte ampliada para um estudante com baixa visão. Isso representa a garantia de acessibilidade e não privilégio. Gente, aqui na equidade, ó, o que a gente tem que pensar? Tem uma imagem que cai muito em provas de concurso. Inclusive, eu já fiz uma prova de concurso para professor que caiu aquela imagem. Também, se eu não me engano, está no currículo da cidade de São Paulo, que é assim: são 3 menininhos tentando ver um campo de futebol acima, olhando por cima do muro, tá? Então o que acontece? O menininho da esquerda, ele é alto e ele precisa só de um caixote, ele sobe em cima e já vê. O menininho do meio, ele precisa de 2 caixotes, que ele é mais baixo. Só que quando a gente fala de igualdade, então a gente daria um caixote para cada. Isso aqui é um alto, um médio e um baixinho. O baixinho, mesmo com um caixote, não vai conseguir ver por cima do muro. Ele vai precisar de 2, 3 caixotes para conseguir ver. Então, o que é igualdade? É você dar a mesma coisa para todos. O que é equidade? É você dar condição para que todos alcancem o mesmo objetivo, tá? Quando a gente pensa em conteúdo escolar, né? Vamos pensar aqui. A gente tem uma criança lá, tem uma sala de aula, você precisa dar tal conteúdo X para essa sala de aula. Lá nós temos crianças hiperativas, lá nós temos crianças com déficit de atenção, lá nós temos crianças que a personalidade dela é mais agitada, não tem laudo, mas ele é agitado, ele não consegue ficar muito sentado. Então, eu vou passar aquele conteúdo de uma forma que todos entendam. Eu vou passar da mesma forma para todos? Não. Eu tenho que adaptar o meu conteúdo, tá? Se eu tenho um aluno, já aconteceu comigo, gente. Eu em sala de aula, explicando meu conteúdo, um aluno lá inquieto, ele bem agitado, e falou: professora, eu não consigo ficar sentado, eu posso ficar em pé? Eu falei: pode. Você vai ficar quietinho, vai ficar conversando? Não, eu vou ficar quietinho, encostado lá na parede, lá no fundo. Tudo bem. Se você prestar atenção, então me fala o que eu tô falando aqui depois, que vai dar tudo certo. Então você pode ficar em pé lá. Se precisar até se movimentar, pode se movimentar. Só não fala com ninguém. Deixa eu explicar aqui a matéria e depois você vem falar comigo. Então, assim, é uma estratégia que funciona, porque tem gente que não consegue ficar sentado. E a gente tem que respeitar. Ah, mas não tem laudo, mas você tem que respeitar. Cada um tem o seu jeito de ser. Cada um tem, né? Não é porque não tem laudo que a gente vai tratar ele com igualdade, como se todos fossem iguais. Não são todos iguais. Cada pessoa aprende de um jeito, né? Então, se ele aprende melhor estando em pé, pode ficar em pé. Se toda a sala quisesse ficar em pé, ia fazer um círculo em pé e todo mundo ia aprender em pé. Mas tem gente que gosta de aprender sentado, então vai aprender sentado. A gente tem que dar a equidade para que todos alcancem, né, o objetivo. Então é isso, tá bom? Então aqui é a pegadinha de concurso. É incorreto dizer que equidade significa dar tratamento privilegiado ou favorecer determinados grupos em detrimento de outros. Então, esse aluno que ficou em pé foi favorecido? Não. Foi uma necessidade atendida dele, tá? Como eu falei, se outros alunos falassem, professora, eu também quero ficar em pé, a gente faria uma roda e eu ia explicar o meu conteúdo em pé. Tá tudo bem? Pra mim tá tudo bem, desde que eles fiquem ali, prestando atenção no que eu tô falando e consigam absorver aquilo que eu tô passando, pra mim tá tudo bem. Entendeu? Então, assim, isso é equidade. Ele não foi privilegiado, ele foi atendido à necessidade dele. O que é correto dizer que a equidade significa reconhecer as diferenças para garantir o acesso, a permanência e a participação plena e aprendizagem de qualidade para todos, tá bom? Então é isso, igualdade e equidade. Tópico 2: equidade e educação inclusiva na BNCC. Inclusão, eliminação de barreiras e diretrizes da FGV.
Inclusão e eliminação de barreiras. A BNCC determina que a escola inclusiva deve criar condições para o pleno desenvolvimento de todos os estudantes, pautando-se por acessibilidade curricular e arquitetônica. O que é isso? Garantia de recursos didáticos adequados e eliminação de barreira física e pedagógica. Respeito à diversidade. É valorização das trajetórias individuais e grupais do ambiente escolar. Participação plena, assegurar que nenhum estudante seja mero espectador das atividades escolares. O que a FGV cobra dentro desse tópico? A banca contextualiza a equidade por meio de situações que envolvem o atendimento pedagógico a estudante, público-alvo da educação especial com deficiências, TDAH, TEA e altas habilidades. Comunidade indígena, quilombolas e população negra, povos migrantes e refugiados, populações em situações de vulnerabilidade social e territorial. Então, dentro desse tópico, né, de inclusão e equidade, a FGV pode cobrar isso daqui, tá bom? Essa é uma visão interessante aqui para a gente saber o que esperar, né, da prova. Tópico 3 e diálogo regional. Competências gerais e currículo da cidade. Competências gerais da BNCC ligadas à equidade. Competência geral 9, empatia e cooperação. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos. Competência geral 10, autonomia e cidadania. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários. O diálogo dessas competências com o currículo da cidade de São Paulo. O currículo da cidade amplia e aprofunda o debate sobre equidade ao introduzir os conceitos de descolonização curricular, superação de visões eurocêntricas e valorização dos saberes das culturas africanas, afro-brasileiras, indígenas, populares e imigrantes. Educação integral e território, utilização da cidade como espaço educativo para combater desigualdades socioespaciais. Visibilidade dos sujeitos, reconhecimento de bebês, crianças e jovens como sujeito de direito e produtores de cultura. Então, agora a gente vai ver aqui uma questão, né, da última prova de PEIF. Então, aqui, PEIF, SP, Banca FGV, prova amarela, questão 26. Com relação ao sentido atribuído ao conceito de descolonização referido ao currículo escolar e em uso do currículo integrador da cidade de São Paulo, analise a afirmativa a seguir. 1. Significa desnaturalizar as hierarquizações e estratificações por idade, gênero, formas corpóreas e sexualidade, a fim de superar desigualdades sociais. 2. Significa dar visibilidade aos atores, culturas e conhecimentos pouco ou nada visíveis, como as culturas africanas, as culturas populares, indígenas, migrantes e crianças, bebês. 3. Significa denunciar o projeto da cultura dominante, imposto durante o período colonial, para desqualificar seus valores e suplantá-los das culturas historicamente menos favorecidas. Gente, é uma questão gritante, né? Porque para mim parece muito óbvio que só a 3 está errado. Então, assim, quando a gente fala aqui em descolonização, né, ele fala lá de questões europeias que vieram para o Brasil, questão histórica, né? Então, o que está falando aqui? Quando a gente vai implantar algo, né? A gente nunca pode desfazer de uma cultura, nunca. A gente pode acrescentar, implantar novas culturas, né? Mostrar que aquilo existe, mas não desfazer do que já tem feito, né? Então, aqui na 3, a gente não denuncia projeto de cultura dominante, não. A gente inclui as outras culturas para que não haja uma apenas dominante, tá? Então é isso aqui, ó. O item 3 está incorreto porque a descolonização curricular não busca desqualificar ou suplantar culturas, mas sim dialogar, ampliar visões de mundo e incluir saberes historicamente silenciados, tá bom?
Então, essa aqui é a questão, é a letra B, 1 e 2 apenas estão corretas. Mais uma aqui, ó, da prova branca, questão 18, né? Sobre a implementação da política de educação especial na perspectiva inclusiva na SME São Paulo, assinale a recomendação que se apresenta como exceção ou como incorreta. A. Promover espaços e troca de articulação entre equipe e famílias. Gente, não, né? Isso daí não tá errado, é isso mesmo, tá certo. Tem que promover espaços de troca, articulação, família, equipe, escola, família, tá bom? B. Especificar no PPP ações para acesso, permanência e participação plena. Não, isso aqui tá dentro da lei, tá lindo. C. Propiciar momentos de formação sobre direitos humanos e diferenças. Isso aqui é maravilhoso para combater desigualdades, etc, né? D. Solicitar que os professores acompanhem pessoalmente seus estudantes com deficiência do AEE. Essa aqui está incorreta, tá? E. Assegurar a matrícula de todos os estudantes como direito inalienável. A AEE também é certa. Gabarito, aqui é D, né, que é a exceção. O professor regente não deve abandonar a turma para acompanhar presencialmente o aluno AEE, né? O AEE ocorre em turno inverso, de forma articulada, sem comprometer a regência de classe. Tanto é que, geralmente, quem atende o AEE não é o professor da turma, é um outro professor, tá bom? E é isso. Eu acredito que nessa prova vai cair bastante coisa sobre inclusão, tá, gente? Vamos nos preparar. Tendo em vista o conteúdo estudado até aqui, né? Se for preciso, retorne, leia, escute novamente, tenta entender, tenta imaginar situações em que aquilo se aplica para que você consiga aí conectar aí os neurônios para conseguir entender o conteúdo e fixar na sua mente, tá? Questões inéditas aqui, a gente tem umas questões com gabarito comentado para vocês lerem, ver se entendeu bem o conteúdo. Pausa o vídeo, tenta responder, como eu já disse em outros vídeos, eu não leio com vocês essas questões, tá? São questões fáceis, de fixação mesmo, né? Por que eu não leio? Para que o vídeo não seja muito prolongado. Então, eu deixo para vocês pausarem o vídeo, ler com atenção e estudar, tá bom? Como a intenção é que o vídeo seja curto para que as pessoas consigam assistir até mesmo no seu horário de almoço, então por isso eu não vou fazer a leitura. São apenas 5 questões e a gente tem um resuminho geral aqui, tá? Então, equidade, reconhecimento das diferenças, oferta de apoio necessário, redução de desigualdade. BNCC, inclusão, acesso e permanência, aprendizagem essencial, competência geral 9 e 10. Currículo da cidade, descolonização curricular, visibilidade de sujeitos, combate à discriminação. Garantir o mesmo direito de aprender não significa oferecer exatamente as mesmas condições. Significa reconhecer diferenças e promover oportunidades para que todos aprendam, tá? Eu vou ficando por aqui, desejo a vocês aí ótimos estudos, tá bom? Espero que vocês tenham tempo para estudar um pouco mais, aprofundar o conteúdo, aprofundar o tema, tá bom? E até a próxima aula.